Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Bom dia, amigos telespectadores da TVI, falando de São José dos Campos para o mundo. Este é um programa Visão do Futuro, em que apresentamos as novidades, o que deverá acontecer na parte de tecnologia. É gozado, né? Um velho como eu, com 83 anos, falando em alta tecnologia, que vai acontecer no futuro. E mas eu aposentado. E eu aposentado aqui, apresente-se rapidamente. Eu sou Emílio Matsu, passei minha carreira toda na Embraer, né? Ou seja, do Xingu para frente, trabalhei em todos. Tá funcionando? Tá. Chega mais perto do microfone. A câmera é lá, ó. Ah, tá. Então, Emílio Matsu, trabalhei toda a minha carreira na Embraer, e desde o Xingu, do Xingu para frente, sendo o KC390 meu penúltimo programa, e depois o 192, meu último programa. Então, peguei desde o Xingu até o 192. Ô, Eno, você que está aí no Japão, são 11h20 da noite aí. Caramba. Não sei se você está acordado ainda, mas se não tiver, bom dia. Pessoal na Suíça, o Marcel, lá na Flórida, a Meire Nunes, no Texas, a Ludmila Silva, a Karen na Geórgia, o Marco Munhoz no Chile, o Sebastião Camus na Argentina, os nossos amigos, o Gustavo na Argentina, nossos amigos que nos ouvem sempre, nos dão esse privilégio, o nosso bom dia. Mas eu trouxe o Matsu porque ele foi vice-presidente da Embraer aqui. E ele conhece um monte de coisa, um monte de história que nós vamos ver da história. Sim. E vamos ver, a gente não sabe o que é o futuro da Embraer, mas então nós vamos dar umas conjecturas. Nós não sabemos nada, não temos ideia, mas vamos ver o que a gente acha, as possibilidades futuras, etc. e tal, do que coisa. Mas, Emílio, eu trabalhei quando fui para a Embraer. Sim. Que não era Embraer, era PAR, quando em 1967, certo. Não existia o avião ainda e nós estamos começando a fazer, porque estava começando as contratações e tudo tal para fazer o avião. E nós fizemos um avião relativamente bom, né? Sim, sim. Depois, você pega naquela época, né, foi fundada, toda a Embraer é 2170. Certo. Por que é 2170? Porque a Embraer começou a funcionar no dia 2 de janeiro de 1970. Então, 2 de 1 de 70. Né? Então, eu me lembro do dia que inventaram o nome Embraer. Sim. Que o Rames fez Sim, aquele símbolozinho, foi tudo um sucesso. Olha, eu estava conversando aqui com o Emílio, falei assim, na época, e deu certo porque, lembra o Botafogo, aquele time do Botafogo no primeiro
no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, que ninguém conseguia ganhar deles de jeito nenhum. Nós, na época que nós fizemos o Bandeirante, nós conseguimos um time como o do Botafogo. Eram os melhores em tudo quanto é posição. Incrível que pareça. Cada cara era um gênio na sua arte, naquele lugar. E juntou, parece que Deus juntou todo mundo aqui. E teve uma coisa que você não sabe, que nem o Osíris sabia, eu falei para ele. Falei, Osíris, se não existisse, se nós não tivéssemos tido um estadista como presidente da República, a Embraer não teria existido. Ele falou, quem? O Juscelino Kubitschek. Falei, como? O Juscelino é antes dos... Eu falei, não, mas eu falei, ele tem um fator muito importante, porque o Paulo Vitor, que era capitão, e o Veloso, que era major, eles fizeram um movimento contra a posse do Juscelino, em Aragarças. Daí, quando o movimento foi esmagado, eles foram correndo e se asilaram na Bolívia. Certo. Então, eles estavam asilados na Bolívia. O primeiro ato do Juscelino, na hora que entrou, foi dar anistia para os dois. Entendi. Se fosse fazer como os outros generais dos outros generais que tinham nas ditaduras aqui sul-americanas, ele seria morto, ele nunca viria mais para o Brasil. E o Juscelino, a primeira coisa que ele fez foi dar anistia para o Paulo Vitor. E o Paulo Vitor foi essencial para o avião. Mas o que você nos conta sobre... Deixa eu só voltar um pouquinho, né? Eu desde que me aposentei em 2016... Você é um aposentado entre aspas, porque sim, você não parou, eu sei parei, que você não parou. Isso. E um dos trabalhos muito importantes que eu faço é junto ao Invoz, Integrando Vozes para o Futuro, que foi fundado pelo nosso grande querido Osíris Silva, fundador da Embraer também, onde a gente trabalha muito com a preservação da cultura aeronáutica, dos valores, né, de tudo que os pioneiros como você, né, deixou na empresa. Então, quando você fala do time de ouro, né, hoje continuamos tendo o time de ouro dentro da Embraer. Por isso, eu acredito que a Embraer conseguiu chegar onde chegou. Então, foi uma continuidade do trabalho dos pioneiros que você estava junto, né, e que realmente fazia sempre o melhor. Então eu tenho muita gratidão e admiração pelos pioneiros, né? Começarem do zero, né? Vocês... não tinha nada. Não tinha nada. Aliás, o Brasil não fazia nem bicicleta de tecnologia nacional. E começar a fazer avião, foi uma coisa assim fantástica, Emílio, né? tem uma coisa interessante do início da Embraer, é o seguinte, que os Estados Unidos foi e agarrou o Von Braun. Certo. Os russos agarraram os técnicos, levaram os técnicos para lá. A Argentina pegou o tanque, que era um construtor de avião, e levou para a Argentina. Tanto é que em 1948, um macaco da Argentina foi o primeiro ser do espaço que teve, foi da Argentina. Sei. Eu não me lembro o nome do macaco, mas eu tenho o nome do macaco. Ele foi a 130 quilômetros de altura no voo suborbital e voltou que o tanque pôs lá. E aqui veio o Fokker. Sim. E o Fokker tinha ele queria fazer um eVTOL, só que não era eVTOL, era só o VTOL. É Vertical Takeoff Landing, com a asa do Spitfire e tal. Não deu certo. Depois eles tentaram fazer um helicóptero, também não deu certo. Mas eles trouxeram um monte de gente. Tinha húngaro, tinha croata, tinha até um samurai. Você sabe que nós tivemos um samurai, o Kawajima. Era um samurai que ele, 8 dias antes de ser solto para morrer lá na... Samurai não, kamikaze. Nossa. 8 dias antes dele ser solto, ele acabou a guerra no Japão, ele veio aqui para o Brasil. Ele era kamikaze. Caramba. Kajiwara, que era o nome Pode dele. Ser, Kajiwara eu lembro do nome. Kajiwara, eu acho que é Kajiwara o nome dele. Interessante história. Ele tomou o vinho lá que tomava o saquê lá, aquela cerimônia, tudo tal, ele fez tudo, ele contava, era um sarro. Tinha um inglês,
Ai, eu estou vendo o nome dele, agora esqueci o nome dele. Eu sei que tinha o Kovács, que era húngaro. Puxa, Tinha gênio Kovács. Tinha um monte de gente lá. Então, a coisa mais gozada era o seguinte, quando nós fizemos o avião, quando dava certo uma coisa, o camarada xingava na língua própria. Então, nós sabíamos xingar em húngaro, em alemão, em tudo quanto é marca, nós sabíamos xingar. Tá, e esse pessoal, o Celeste, que era excelente na parte de solda, italiano, o Celeste, que era italiano, tinha os dois italianos também que trabalhavam na parte de modelagem. Sim. Um deles até é sogro do Eduardo Cury, o Bruno. E, moral da história, esse pessoal todo que veio, eles sabiam fazer avião. E nós chegamos lá, nós tínhamos um pessoal que tinha a tecnologia de fazer o avião. Sim. Então, com essa tecnologia de fazer o avião, bastava alguém chefiar o projeto e ir para frente. E o Osiris viu isso daí, essa possibilidade, né, de fazer. Foi a semente, então. Foi a semente, é. Né? Mas tinha gente que sabia de tudo do avião. Deixa eu fazer um parêntese. Pode. O Kovács, né, Joseph Kovács, ele foi o líder do primeiro projeto que eu participei como engenheiro ponto, né? Tucano. Tucaninho. 312, né? E realmente ele era a gente chama de avionneur, quer dizer, uma pessoa que entende do avião como um todo, né? E era piloto também, né? Então, para mim foi uma escola. E você não sabe da maior do Kovács? Sabe qual é que foi? Sim. Nós começamos a fazer o avião, o Bandeirante, né? Uhum. E o Bandeirante estava começando a fazer não sei o quê, de repente veio o ministro da Agricultura na época e falou assim, vocês precisam fazer um avião, o Ipanema. Uhum. Precisava parir um Ipanema. Pô, fantástico. Chegaram para o Kovács, faz isso aqui. Mas o Kovács ele já tinha feito o Universal, que foi um avião muito importante na FAB, Universal. Sim. E tudo que a gente fazia para o Bandeirante, quem pagava era a verba do Universal. Não sei se você sabe disso. Interessante. Então, por exemplo, a gente pegava... Olha, hoje em dia, todo o pessoal que trabalhou lá seria preso. Tudo preso, porque, por exemplo, o Max Rost, ele veio para fazer a turbinal T6, ele nunca viu o T6 e nunca viu o turbina do T6, ele foi direto para o Bandeirante, mas o contrato dele era para turbinar o T6. Caramba. Entendi. E tudo era, o pessoal da FAB, era tudo, pegava coisa no material lá como é que chama, num parque lá do Galeão, ou de Lagoa Santa, pegava as sobras do Pama de São Paulo, pegava a sobra e trazia para fazer o avião. Era tudo feito com sobra dos parques. Certo. E a verba era pega das bases aéreas, de tudo. Então, mas essa coragem, né, que foi importante ter essa vontade de fazer alguma coisa, né? Isso aqui... Não, e o mais interessante na época, é interessante a gente falar sobre isso, porque a filosofia da indústria aeronáutica, como é que foi, né? A gente conversar. O interessante de tudo é o seguinte, é que na época não tinha, o único avião que atravessava o Atlântico era o Boeing 707. Lembro dele bastante. E o DC-8. Sim. E o que acontecia? O pessoal podia dizer o seguinte, não, nós vamos fazer um avião agora, em vez de ter 4 motores, vai ter 6 ou 8 motores, vai ter isso, vai ter aquele, vai atravessar o Atlântico e vai até o outro, não sei o quê, o sexo dos anjos, digamos assim, né? Não, nós resolvemos fazer um avião que substituísse o Beech Mata 7 e o Douglas DC-3. Puxa. Quer dizer, foi um negócio de pé no chão. Pé no chão e priorizando um veículo, né, uma máquina que fosse a serviço do desenvolvimento de regiões remotas. Isso foi muito bonito, quer dizer, um pensamento
importante, né? Da época de da se época, pensar, do sim, jeito que se pensou. como um veículo de desenvolvimento regional. Isso. Ô, Juan, vamos apresentar os slides que Sim. o Emílio vai mostrar. Eu trouxe Tá. uma série de slides Então, que vai ser interessante. Quando você Olha lá, falou o primeiro é esse, aquele ali. Ah, tá ok. Quando a gente falou, então, da visão de futuro, né, eu dividi em alguns tópicos o avião. Primeiro, eu chamei de novos conceitos aeronáuticos que fala da configuração externa, né? Então, por exemplo, começou com o Bandeirante e foi evoluindo. Vocês vão ver como que foi evoluindo gradualmente. Então, próximo, olha só, Bandeirante. O próprio Bandeirante de série já foi um avião diferente. Detalhe, né, do ponto de vista... eu não sei se você sabe, até Mandinga teve aí. Né? Imagina. Porque você está vendo, está escrito Força Aérea Brasileira? Sim. Tem aquela parte ali, uns 10 dias antes do avião fazer o primeiro voo, aquilo ali era preto. E era a cor da FAB, dos aviões da FAB, de transporte da FAB. Certo. Então, o que acontecia? E o avião vinha para substituir o Beech Mata 7. Eu lembro O Beech Mata 7 era um avião que ele, a hora que cai, porque o bimotor, ele tem que, teoricamente, ele tem que, com um motor só, levantar voo e descer sem problema. E o Beech Mata 7, acontecia qualquer coisa no motor, já matava o 7. Chamava Beech Mata 7. Caramba. Então, o que aconteceu? O Mata 7 tinha aquele, onde está o azul ali, era tudo preto. Daí chegaram para o Paulo Vitor, estava o Paulo Vitor numa sexta-feira, estava o Paulo Vitor e o Osíris conversando. Daí nós estávamos olhando o avião com eles lá e tal. Daí ele pegou e falou assim, eu não sei se foi o Serra ou se foi o Alcindo, um deles, o Delbote, eu não sei qual foi que falou assim, e essa faixa preta parece um caixão de defunto, não? Certo. Era uma sexta-feira. O Paulo Vitor pegou o DC-3, grandes histórias, botou missão de guerra e foi para Brasília. Na segunda-feira estava modificado toda a pintura do grupo de transporte especial, que é o grupo esse grupo que tem esses aviões de transporte de autoridades, né? Estava sem a faixa preta. Então ficou branco, aquele branco ali. Então até superstição tem no avião também. Bom, e aí, né, Ciro, é o seguinte, né? Aí a evolução, aí você vai ver, né? Próxima transparência. Mais perto do microfone. Então, eu estava falando o seguinte, né? Que aí começa a, vamos dizer assim, predominar a filosofia Guido Pessotti. Então você vê que o Bandeirante série já é um avião muito mais suave. E dali para frente, todos os aviões já com um DNA, uma identidade do Guido até hoje. Até hoje. E eu bato o olho, posso estar em qualquer lugar, bato o olho e falo, putz, esse avião é da Embraer. Por quê? Por causa desse DNA. É bonito. O avião, para ser bom, ele tem que ser bonito, tem que ser harmônico. Por isso que eu escrevi, né? Produto equilibrado, harmônico e, portanto, eficiente. Isso é DNA que o Guido deixou e perdura até hoje. Então, se você olhar o próximo... Vai para o próximo. Vamos lá. Olha só, esse avião foi concebido, para você ter uma ideia, em 86. Você bate o olho nesse avião, ele seria moderno hoje. Exatamente. E foi feito, né, em 86. Você imagina isso? Pois é. Uma coisa de louco, né? Passa o outro. Próximo outro, olha lá. E assim por diante, quer dizer, então, eu estou falando da forma externa, né, do avião. Próximo. Pode passar. Olha só, isso aí é o Praetor. Olha só que máquina, né? É bonito, né? Mas você olha e fala, pô, é avião no Guido. Parece que você olha ele assim, parece que ele já está lá na frente. É uma coisa muito bonita, né? E o Praetor começou com o Legacy 500 e 450,
teve uma inovação, um dos maiores saltos tecnológicos depois do AMX. A AMX foi, na minha opinião, assim, aquilo que acrescentou muita tecnologia, né? E que passou para todos os aviões subsequentes, assim. E depois desse, esse aqui também foi um degrau muito grande, porque já foi um avião a gente chama fly-by-wire, geração 4, com as leis de controle realmente em malha fechada, né? Pode passar. Então, vai passando. Isso aqui é uma máquina, né? Ele Linda, está né? fazendo sucesso danado, Sucesso né? Em danado. tudo quanto é lugar que vai. É um avião que emociona todos nós, né? Todos os brasileiros. É o KC-390. Isso, é o orgulho também, né? Então você pode ver aquilo que eu falei no início. Todos os aviões da Embraer são aviões bonitos. Eu coloquei alguns exemplos, mas você pega um avião como esse, falei, puxa vida, que avião bonito, né? É de arrepiar, não é? É verdade. É de arrepiar, principalmente, né, nas missões de saúde, humanitárias, etc., né? Quer dizer, além do emprego, o avião é bonito. Pode ir para frente. Pode ir para frente. Olha, família E2, esse é o 192. E o interessante, o 175 está sendo feito até agora, né? Não deixam aposentar. Está com 800 aviões já entregues, se não me engano. O 175. O 175. Sim, ele durante a transição de todos os aviões da família E1, de 70 a 122 lugares, né? Ele, na transição até chegar ao E2, quem realmente foi o carro-chefe foi o 175. E para ele ter competitividade, nós fizemos uma versão que internamente a gente chamava de 175 Plus. E tem a ponta de asa, não de winglet, mas raked wing, que dava um alongamento maior e reduzia consumo em quase 6, 7%. Isso aí foi fundamental para manter a empresa durante a transição do E1 para E2. Então eu vou te contar uma coisa que você não sabe. O negócio é o seguinte, tem uma firma em Jacareí chama Latecoer. Sim. A Latecoer, ela faz a seção central do 175. Certo. E eu, uma ocasião, visitei eles lá, eles falaram assim, nós estamos chateados porque o Z2 agora, a parte central vai ser feita na Coreia, e uma firma da Coreia que ganhou, não foi nós que ganhamos. Então, nós não sabemos o que nós vamos fazer, nós vamos fazer umas portas, não sei o quê, mas a seção central nós perdemos. Mas o que acontece é o seguinte, é que o 175 continua sendo um carro-chefe do negócio, eles continuam trabalhando normalmente, só fazendo o carro. Isso, foi uma máquina maravilhosa, né? Você vai nos Estados Unidos, em qualquer aeroporto tem um desses. Tem vários desses. Tem vários, vários desses, desses, é verdade. Mas é isso. Pode ir para o outro. Aí, vamos para o outro. Olha só, isso aqui eu coloquei porque por trás, na verdade, é um painel do Bandeirante e do lado o painel do, se não me engano, do Legacy 500, né? Então, por trás desse painel está a tecnologia. Na verdade, eu coloquei essa figura para dizer como que houve a transformação do passado, como eu comecei no Xingu, por exemplo, né? Em algumas versões, na verdade, eu trabalhei só em 2 versões do Bandeirante. Do Patrulha chilena. O Bandeirulha chileno, porque o outro já estava pronto. E da versão de aerofotogrametria que ficou no DCTA. Não é isso. No CTA. Eu só trabalhei no Bandeira, só trabalhei nesses 2. Esse daí está no Parque Santos Dumont, que você trabalhou, está no Parque Santos Dumont. Aquele de aerofotogrametria? É, aquele lá. É mesmo? É, número 3. Mas era um já de série. É já de série? Era de série. Ah, sim. Mas, então, quando você vê do lado direito, né, você vê o que está por trás dessa modernização ao longo de 30, 40 anos, né?
Tudo mudou, tudo mudou. Emílio, Né? o Vandale, eu sou engenheiro industrial metalúrgico, mas eu aprendi muito com o Vandale, que ele ia sempre lá, o professor do ITA. Certo. Ele gostava muito de mim, eu conversava com ele. E ele dizia o seguinte, que o avião, a grosso modo, você pode dizer o seguinte, que 20% é o grupo motopropulsor, que é o motor... Isso, a gente vai falar dele, um dos tópicos que eu vou falar. Depois, 20% é a parte eletrônica. Outros 20% é a estrutura do avião. Sim. E 40% é a engenharia e a mão de obra. Sim, sim. Ele falava isso. E eu, em 2002, Sim. Trabalhei no CTA, de 2002 a 2010. Sim. E eu fiz o levantamento, que inclusive eu mandei para o Estado-Maior da Aeronáutica, o levantamento, da parte de importação de material da Embraer. Você sabe que dava 38% e ficava aqui no Brasil? Tá. Quer dizer que esse número do Vandale funciona até hoje. Eu queria só corrigir um ponto, volta nisso aí. Na verdade, esse painel da direita é do KC-390, que é, do ponto de vista de aviônicos, é idêntico do Legacy 500 e do Praetor, que é da Collins, né? Só que a diferença do flight deck do KC-390 para o Legacy 500, 450 e Praetor é que você tem o side stick, né, que não existe mais aquela coluna no KC-390 e também não nos aviões executivos como o Legacy 500, 450 e Praetor. Né? Só que o side stick do KC, ele é ativo e nos outros eles são passivos, né? Então a diferença, mas a apresentação é idêntica, por isso que eu olhei, eu não vi escrito, né? Mas esse é do KC, tá? Pode passar o outro. Pode passar outro, vamos ver. Ah, esse também é do KC-390. Então, parece um salão, né? Não tem nada que impressionante. É limpinho, moderno, né? Próximo. Antigamente tinha a quantidade de relógio que tinha, era um negócio tremendo. Hoje em dia está tudo embutido. Tudo integrado, né? Integrado, de fácil interpretação, né? Então, próximo, e assim. E vai indo assim. Pode passar para o próximo. Próxima figura, né? Bom dia. Pode, tem mais? Acabou? Não, pode passando. Acho que pode tem mais passar algum. mais um. Acabou. Tem que mandar para lá. Ah, acabou? Tá bom. Não tem problema, mas nos outros eu coloquei algumas figuras por exemplo, do eVTOL. Por quê? Porque essa continuidade, né, da configuração externa, ela continuou. E depois a família dos Energy, né, que a Embraer divulgou, mesma coisa, turbo-hélice, mas, né, o avião... Essa família que ele diz é uma família que deverá ter a propulsão elétrica ou híbrida. Ou híbrida com hidrogênio, né? Isso. Então, toda essa família, quando você vê a forma externa, aí você vê evolução. Sempre evolução. Por isso que eu coloquei, mas não tem problema. Esse Iner, ele usaria a fuselagem do 175? Não necessariamente. Seria nova? Eu não tenho ideia, porque Agora, uma pergunta que me fizeram, e eu achei que isso é verdade. A hora que vocês desenvolveram o 145 e o 170, 175 até o E2, etc. Parece que o jeito de pilotar é quase o mesmo. Sim. Então você aproveita muitas horas do piloto. O piloto de avião Embraer, ele pilota vários tipos de avião, não precisa ter muita familiarização, não, porque é tudo meio parecido. É verdade isso? Isso é verdade e realmente... Um dos requisitos importantes foi reduzir o número de horas de treinamento de pilotos. Então, onde a gente conseguiu fazer
Common Type Rating, que é o que dita as regras para você não precisar ou ter um acréscimo mínimo de treinamento para mudar de equipamento. Isso foi considerado no próprio projeto. Agora, outra pergunta que eu vou fazer para você. Nós temos hoje todo mundo procurando avião da Embraer, tanto os usados como nas companhias de leasing, está todo mundo procurando. Conta para nós como é que está essa situação. Olha, eu tenho acompanhado essas coisas assim pela imprensa, realmente. Por quê? Porque eu estou já, em junho, eu já completo 7 anos aposentado, mas uma vez em Embraer a gente continua sempre. A gente continua no sangue, né? Isso. E aí eu lembro assim que eu acho que todos os ex-Embraer sentem assim. Quer dizer, sai, mas está lá de olho, acompanhando, né? Como se fosse a sua empresa. E eu fiz um levantamento, viu, Emílio? Eu fiz um levantamento rápido, assim e tal, porque eu fui professor de estatística, então eu gosto de estatística. Sim, tal. sim. Aqui em São José nós temos 750 mil habitantes, vamos supor, 750 mil. 250 mil habitantes de São José trabalham ou trabalharão na indústria aeronáutica. Isso é bacana, né? É a cidade do avião e da tecnologia, né? Não é? E é mesmo. Agora, aliás, que são tecnologias que também por quê? Porque a gente brinca, né, que lá em cima não tem acostamento. Então, tem que ser tudo no nível de excelência lá em cima para você ter a segurança de voo. Não tem meio termo. Aliás, e essa tecnologia de excelência, ela migrou para outros setores da sociedade e da indústria. Exatamente. E isso aí foi uma coisa muito importante. Quer dizer, a Embraer criando esse nível de excelência e que foi para outros setores. Você sabe de uma coisa? Eu trabalhei muito para que desse um título um prêmio Nobel para o Osiris. Eu fiz um levantamento, telefonei para a Suécia, peguei os dados, fiz tudo direitinho, levei no ITA, levei na Câmara aqui, levei em vários lugares, ninguém levou, pôs para frente, mas eu acho que o Osiris mereceria ter um prêmio Nobel, porque tem que ser ou uma universidade ou uma instituição, por exemplo, a Prefeitura de São José ou qualquer coisa assim, que pedisse, ou o Estado de São Paulo, que pedisse esse prêmio para o Osiris. Por quê? Porque prestem bem atenção, gente, presta bem atenção quem está nos ouvindo, aí você, o Eno, o pessoal nos Estados Unidos, o pessoal no Chile e tudo. O Brasil é o único país abaixo do hemisfério sul que tem um produto unitário que custa 100 milhões de dólares. 60, 70 milhões de dólares. O KC hoje tem 100, 120 milhões de dólares por aí, dependendo da configuração. Quer dizer, não existe nenhum país abaixo do Equador que tenha um produto unitário desse preço. É isso mesmo. E o Osiris, né, ele para nós, não só brasileiros, né, mas em particular para nós do Invoz, ele foi o fundador do Invoz, é o nosso, assim, a nossa referência, como é referência para todos os brasileiros, né? E realmente eu concordo contigo, ele mereceria assim esse reconhecimento. E eu tenho todo esse processo. Se alguma instituição estiver nos ouvindo aí, quiser noivar com essa ideia, eu tenho aqui a noiva, o boneco, como é que tem que ser feito, que me deu o embaixador da Suécia. Bom, Emílio, olha como o tempo voa, meu Deus do céu, nós só temos 20 minutos. Eu estou querendo falar tanta coisa, só tem 20 minutos. Mas, Emílio, quais são as perspectivas atuais e as perspectivas novas da Embraer para o futuro?
Bom, eu vejo assim Embraer com muito otimismo, né? Nós, né, periodicamente, né, a aviação passa por dificuldades. A pandemia foi um dos fatores, né, que fez esse momento de dificuldade chegar. Por quê? Porque por quase 2 anos, né, não se voava, não se viajava, né? Mas só que a Embraer é muito forte. Para cada crise que a Embraer passa, ela sai mais fortalecida. É impressionante. Foi assim na década de 90, eu lembro os pátios lá, né, do lado da torre, lotado de aviões encalhados, né? Década de 80 foi, né? Na verdade, 80, 84, por aí. Depois, em 90, nós tivemos aquela crise enorme. E aí, através da privatização, abriu um leque danado. Um leque danado, né? Aliás, Manuel, né? Manuel, um dos autores desse livro que eu estava mostrando. Né? Aliás, eu não sei se você sabe que o Manuel começou a trabalhar comigo e com o Coronel Roberto. Ele era aspirante oficial. Nossa. A gente ficava com medo que acontecesse alguma coisa, porque ele ia noivar no Rio de Janeiro, ia num Volkswagen cair nos pedaços. Pois é. Mas você sabe, e a privatização abriu um caminho, né, da iniciativa privada, que aí acabou o teto de voo. Porque eu vou explicar para vocês por que teve que nacionalizar. Uma das causas, por exemplo, a aviação, as vendas e os fechamentos de contrato é tudo muito sigiloso, muito meticuloso e tudo mais. E o que acontece? Nessas vendas, nós mandávamos alguém para um lugar, por exemplo, para a Arábia Saudita, ou lá para a Indonésia, ou para qualquer lugar, e os concorrentes não precisavam nem ter espião para saber onde que a gente estava mandando, porque era só ler no Diário Oficial, como era empresa estatal, aparecia lá, fulano de tal está indo, teve ordem para ir para a Indonésia, fulano de tal teve ordem para ir para a Arábia, fulano de tal teve ordem para ir para a Alemanha, fulano de tal teve ordem, quer dizer, sabia todos os passos, a parte de vendas, sabia todos os passos que os nossos pessoal davam. Tá, certo. Agora, você falou na Força Aérea, né? Força Aérea foi tudo. Foi tudo. Foi tudo, né? Começa pelo engenheiro Osiris, mas até anteriormente, né? Você pega lá a Casimiro Montenegro, o brigadeiro Paulo Vitor, né? E Osiris, né, que a gente acabou de falar, né? Quer dizer, criar uma escola. Antes de fazer avião, vamos fazer engenheiros. Foi a cabeça, olha que cabeça, né? E aí foi jesuíta, depois que começaram, né, formar turmas do ITA, bom, agora conhecimento, né, o país já detém, agora vamos desenvolver tecnologia, DCTA com os institutos. Quer dizer, uma coisa assim... Não, e tem um negócio importante. Fantástico, eu né? sempre digo que para você desenvolver uma região, você precisa de 4 pilares. Sim. Primeiro, água. Certo. Água, nós tínhamos água do tempo da tuberculose, era muito bem servido São José dos Campos de água. O homem veio a parte os professores do ITA vieram e fizeram os engenheiros. Daí, mas os mesmos professores do ITA, junto com o pessoal da cidade, os médicos e advogados e engenheiros daqui da cidade, se juntavam na Câmara e nos Rotaries Club e fundaram a ETEP, que era o técnico, foi a primeira escola técnica longe de São Paulo que teve. Depois, eu não sei se você sabe, que eu passava eu estava fazendo, eu fiz engenharia, depois fiz economia na Univap. E eu passava ali da Univap, ali no centro da cidade, via aqueles caixotão, aquele monte de caixote. Eu falava, mas o que são esses caixotão aí? Daí eu fui saber o que era. Estava se instalando a escola de engenharia da Organização Paraibana de Ensino, que na época, né? E o Brasil tinha uma conta a receber
da Tchecoslováquia, da Alemanha Oriental e da Hungria, desses países. Então, como eles não pagavam, eles pagaram em máquinas. E as máquinas eram muito grandes, foram doadas para a escola técnica, para cá, e eles não sabiam o que fazer. Daí eu cheguei para o Osíris e falei assim, Osíris, tem umas máquinas assim, eu acho que deve servir para a gente começar a Embraer, não? Ele pegou, mandou os engenheiros, ele conseguiu, ele falou, puxa, essas máquinas são boas para nós. Estava há 1 ou 2 anos fechadas as máquinas. Nossa, lá do coisa lá. Daí tinha uma prensa que tinha um início de CNC, assim, tinha 7 metros, tal. Isso daí serve para Embraer. Daí ele pegou e falou, mas como é que nós vamos fazer para arrumar isso daí? Eu falei assim, vamos fazer uma escola de operador de máquina. Ele falou, mas não tem a escola aqui, como é que nós vamos fazer isso aqui? Eu falei, vamos trazer o Senai para cá. Daí eu falei para o Osíris conseguiu as máquinas. Sim. E ele botou o Torello foi lá e fez o Senai. Ele falou, onde que nós vamos pôr? Falou para mim, onde que nós vamos pôr esse Senai? Eu olhei e falei assim, vamos pôr ele lá perto da Rodosá, que era a Ródia, onde ficava bastante gente lá. E foi para lá o Senai, quer dizer, o Senai também veio por causa da Embraer. Bem lembrado, Ciro. ETEP, Senai, até hoje, ambos muito ativos e primordiais para toda a indústria. E, bom, né? Daí o que aconteceu? O que os militares fizeram também aqui para nós? Houve uma extensão da energia elétrica de Furnas, daquela região de Furnas até Guarulhos, veio uma linha até Guarulhos. Eles arrumaram que essa linha viesse para São José dos Campos, uma sublinha, então tinha energia. Sim, sim. Daí, a comunicação era muito ruim. Você, para falar com São Paulo, você tinha que falar com São Paulo, você ia lá na Rua 7, pedia para falar com São Paulo, demorava 6 horas, 8 horas para você falar com São Paulo, se encontrasse tudo pronto. Uhum. Então, o que aconteceu? O CTA fez, quando foi feita a micro-ondas, eles fizeram um nó de micro-ondas aqui em São José dos Campos. Aqui tinha uma Embratel em São José dos Campos, ali perto da Rua 15, da Nelson Dávila, ali tinha um posto da Embratel. Então nós tínhamos comunicação, o homem, energia, a água e tudo pronto para São José deslanchar. Então, aí voltando à sua pergunta, né, o que eu vejo de futuro para a Embraer? O que move a Embraer? Qual que é o espírito que está lá dentro da Embraer? O que o Osíris falava? Ele falava o seguinte: desistir não faz parte do meu vocabulário. E não faz parte do vocabulário da Embraer. Desistir nunca, jamais. Né? Então essas coisas, né, o espírito aeronáutico, aquela essência que tem por trás da empresa, né, que a gente tentou colocar dentro do livro, né, explica o livro aí. Então, o livro, ele é... Pode mostrar aqui, ó. Mostrar aqui. Ah, isso. Cultura de Excelência. Isso. Cultura de Excelência, reflexões sobre o sucesso da Embraer. Fala exatamente do espírito aeronáutico, né, dos valores, da cultura aeronáutica, cultura de excelência, né, e de atitudes também. Né. Então, voltando àquela pergunta que você fez sobre o futuro da Embraer, tendo isso, e sempre com foco, olha a capa do livro, né? É um mosaico de pessoas, de gente. Quem que faz a empresa? São as pessoas. Então, o livro está focado nisso. Por quê? Porque a Embraer tem pessoas assim que são admiradas e realmente de primeiro nível, em todos os níveis, pessoas de excelente qualidade, né? De capacidade. Então, o que falta? Se tirar todas as máquinas, mas essas pessoas estão na Embraer, eles vão reconstruir a Embraer. E a coisa mais gozada é o seguinte, essas filosofias. Eu estava no Dubai Air Show. Sim. No Dubai Air Show, lá em Dubai, nos Emirados Árabes, veio a televisão inglesa, sabia que eu estava lá, um canal de televisão, nem sei que canal é. Eles vieram me entrevistar. Sim. Sobre como é que foi feita a Embraer, tudo, não sei o que, não sei o que. Aqui a TV Vanguarda nunca veio falar sobre os inícios da Embraer, daqui de São José. Pois é.
Então, o Ciro, olha só, a tecnologia evolui. Tá bom, tem gente lá para pensar diferente e faz o eVTOL, está fazendo o eVTOL. Então, como tem essas pessoas com essa vontade, garra, determinação, pode o mundo evoluir para qualquer lado, eles vão estar atentos e vão estar encaixados. A Embraer está fazendo até fragata, né? Pois é. Bom, para você ter uma ideia, Não é isso. O início da Embraer, como é que Sim. foi a mentalidade do pessoal, era assim. Nós estávamos fazendo o Bandeirante, nosso problema era o Bandeirante, fazer o Bandeirante. Sim. Mas daí apareceu o pessoal falando, não, nós precisamos de um avião agrícola. Pois é. Então nós pegamos e fomos fazer o avião agrícola. Hoje tem, eu acho que 1.800 aviões já feitos, 1.600, 1.800 aviões agrícolas já vendidos já. E é o único avião a álcool também, né? Sim, de certificado a álcool, acho que o único ainda até hoje. Né? Então, fizemos esse avião. Daí chegaram e falaram assim, não, mas precisamos de um avião para treinamento da FAB. Daí chamaram o Kovacs, precisa de um avião para o treinamento da FAB. Estava todo mundo pensando no Bandeirante, mas precisava fazer no intermédio isso daí. Daí foi feito. Daí o Delfim Neto chegou e falou assim, nós estamos gastando muito dinheiro trazendo avião para a aviação brasileira. Certo. Temos que fazer esses aviões aqui no Brasil. Então, mas nós não tínhamos tempo suficiente para fazer, mas eles encheram tanta paciência que o pessoal foi lá e trouxe os Piper, o programa da Piper para fazer. Nós montamos todos os aviões da Piper, a Cessna, que vendia 300 aviões ou 400 aviões, passou a vender 60, 50, 40 aviões. Então, Ciro, olha só, cada programa a Embraer aprendeu bastante. Você falou da linha Piper, como fazer uma linha de produção naquele ritmo, naquela cadência. Ajudou muito. Eu falei do Chavante. Chavante, o processo de qualidade, o processo de controle de configuração. No AMX, novas tecnologias, databank aerodinâmico, freio de carbono, começamos no AMX. Fly-by-wire, nós começamos no AMX. No AMX, Eu era engenheiro de fly-by-wire, né? Eletrônico. Então, cada oportunidade, a Embraer pegava, abraçava e aprendia. E eu vou contar uma coisa para você. Coisa bacana. A mulher brasileira foi muito importante também. Sim. Sabe por quê que a mulher foi importante? Nós estávamos com a linha feita, a linha do Bandeirante do início da Embraer, estava com a linha feita. Daí o que aconteceu? Precisava acelerar a linha, porque o barril de petróleo passou de $2 para $35. Então começou a haver pedido do Bandeirante, todo mundo querendo comprar o Bandeirante. E a nossa programação era fazer 150 só, tanto é que foram feitos 500. Era 150. Então, nós fizemos aquele trabalho com a Itália, com os Chavantes, e vieram os técnicos italianos aqui. E os técnicos italianos se encantaram. Por exemplo, tinha uma moça que trabalhava na Embraer, que ela era do vôlei, e ela era bonita, tinha umas pernas muito bonitas, sabe? Era muito bonita a moça. E o Terêncio, não sei se você conheceu o Terêncio. O Terêncio da traçagem. Ele adorou a moça, casou com a moça. Olha só. Depois ele ia lá em Turim, lá na coisa, arrumava um carro conversível, e botava a moça de shortinho e ele de coisa, porque eles viram o calor lá e tal, né? O pessoal ficava louco para vir para cá. Vieram muitos italianos para cá, para a Embraer. E foi o que ajudou a aceleração aceleração da linha, ajudou a parte de materiais também, de você classificar os materiais, a RME, etc. Tal, tudo que a gente tinha, tudo foi ajudando. Então a mulher brasileira também teve um importante fundamento de pegar os carros italianos e deixar eles aqui. Que ajudaram muito. Deixa eu comentar uma coisa, daquela conversa que eu tive antes de entrar aqui na sala. Você falou assim do Osiris, quando um projetista, se não me engano, pensou de fazer
os parafusos na dimensão de milímetros e não polegadas. Aí o Osiris, o que ele falou? Ele falou que não, nós precisamos vender o avião. Para vender o avião tem que ser em polegada. Exatamente, é a linguagem aeronáutica. Então, o Osiris, do começo da Embraer, ele já estava pensando no mercado externo. Olha a cabeça dele naquela época. Aliás, né? o primeiro avião Bandeirante que nós, fantástico, né? que nós vendemos Sim. foi para o Uruguai. Aí, ó. O Uruguai foi e o primeiro hoje avião. tudo em polegada, não Tudo tem milímetro na aviação, Exato. É pés pela polegadas. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou dar um dado aqui para vocês, que é o seguinte, por exemplo, um parafuso em milímetro para os aviões franceses, que tem aviões que são em milímetros, custam $10. O AN, que é em polegada, do mesmo tipo que faz quase a mesma coisa, custa $1. É isso aí. Isso aí. Então, isso daí é importante. Agora, o que você vê o futuro da Embraer? Por exemplo, eu sei que nós estamos com o backlog da Embraer era em torno de 16 bilhões, 17 bilhões de dólares. O backlog é os pedidos firmes que a empresa tem, né? 16, 17 bilhões. Agora parece que já está em 21, 22 bilhões. Não acompanhei os últimos números, porque agora entraram os aviões mexicanos, né? Entraram os aviões mexicanos, entrou E2, né? um monte 190, de aviões aí estão entrando, então, tá para 21, 22 bilhões. É isso mesmo. E a hora que entrar o Evital, são 4 mil já vendidos. Isso. Mas vai ser assim, o Ciro, vai ser... essa é a pegada da empresa, né? Continua a pegada. Agora... Eu estava conversando aqui com o Emílio e a gente estava confabulando aqui. Eu falei, Emílio, eu acho que como a Boeing está numa tanga desgraçada, que o negócio era assim, a Boeing, num ano, ela fez 44 aviões por mês e a Airbus fez 48. Depois a Airbus aumentou a linha dela de montagem, ela foi para 60, ela tem capacidade de fazer 60, se não me engano, por aí, por mês. E a Boeing, que era para 44, com os problemas que ela tem, eu acho que ela não está fazendo 10 ou 12 por mês só. É um negócio terrível. Então tem uma lacuna, uma falta de aviões no mundo. Certo. E essa falta de aviões está sendo proclamada por quem está ajudando seus aviões da Embraer, né? Então, o E1, que o pessoal pensava que fosse aposentado... O E2, na família E2, E2, 195, E2 vai a 144, 145 passageiros. Então, é um avião muito bom para preencher parte da lacuna, né? E mais econômico e menos ruído também, né? Deixa eu falar uma coisa. A família 190, 195 E2 está consumindo, que eu me lembre, 17,4%, se não me engano, por aí, % a menos de combustível. Isso é enorme, enorme. Imagina um avião que consome 17,4% a menos do que aquela que a gente está habituado, né? A indústria está habituada. Então, se você vê, por exemplo, a consequência disso... aliás, os primeiros clientes, né, da Embraer, do 192, eles ligavam para a Embraer, escuta, tem uma coisa errada, porque vocês prometeram 15% a menos de consumo, está dando 17,5%. Aí a Embraer, é isso mesmo, está dando mais do que a gente prometeu. É assim que a gente faz avião. Só isso. Não é? E, obviamente, essa harmonia, etc., do avião, lisa, né, bonita, ela também baixa o ruído. Pergunta que não me deixa calar. Ixi, mano, espero que... O negócio é o seguinte, você acha que a Embraer teria condições, desde que tenha dinheiro para fazer, de fazer um avião de 180, 200 lugares? Ou seja, que vá competir com o 320 e com o 737? É uma pergunta que bem para mim, assim, eu saí há 7 anos, mas eu participei como eu falei no início,
O KC-390 foi o meu penúltimo programa, né? Depois, a família E2, né? Pelo menos até o primeiro voo, não participei da certificação do 190 E2, porque logo após o primeiro voo eu me aposentei. Assim, eu tenho tranquilidade de dizer que a Embraer faz, não digo facilidade, porque nada é fácil, mas consegue fazer com brilho, fazer um avião com excelência, né? Um avião nessa faixa que você está falando. Claro, vai ser uma análise de negócio, ver se tem um retorno, etc, etc. Mas eu vejo também, né, e tudo, acho que o que eu vou falar, todo mundo já leu, né? Existe assim uma movimentação da própria imprensa. O mundo todo está exigindo, quase. Está quase exigindo, né, que a Embraer faça, né? Então, assim, claro, a gente tem que ver um plano de negócio rentável, tudo, mas a sua primeira pergunta, capaz de fazer? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que sim. E outra pergunta que eu vou fazer, essa é interessante. Você sabe que eu faço palestra nas universidades aí e tal, né? Um belo dia eu recebi um recado lá que precisava fazer uma palestra no Rio Grande do Norte, que fizeram uma escola de hipersônica, lá no Rio Grande do Norte, para uns estudos de hipersônica lá. E tava as universidades lá da região toda, de Pernambuco, do Ceará, de tudo quanto é lugar, estava lá. E eles falaram assim, você vai lá, o Marcos Pontes não pode ir, você vai lá faz uma palestra abrindo que chique. o negócio lá. E eu fui e fiz a palestra. O Marcos Pontes. E convivi muito com o pessoal da NASA e da ESA, Sei. especializado nesse assunto. E eles falaram assim para mim, que em 2035 nós teremos um avião hipersônico, que vai sair, por exemplo, de Sydney, na Austrália, ele vai até Nova York, ou até Bruxelas, por exemplo, Paris, em 2 horas. Certo. Hoje demora 17, 18 horas para ir no negócio. Bom, e aí qual que é a pergunta? A pergunta é a seguinte, você acredita nisso, que em 2035 nós teremos um avião que vai fazer isso? Olha, eu não duvido de nada, Círio, eu não duvido de nada. A tecnologia, por exemplo, propulsão, né, está evoluindo muito, né? Não só na parte de economia, por exemplo, a família E2 usa o GTF da Pratt, né? Que contribuiu muito com, né, uma boa parte dos 17,3% de redução de consumo, vendo também do motor de nova tecnologia, além da aerodinâmica, alongamento da asa e suavidade aerodinâmica e tudo isso, né? É o conjunto que traz o resultado final. Então, propulsão pode evoluir. O Juan já está fazendo assim que quer cortar. Esse Juan é um chato, está tão boa essas coisas aqui. Mas a gente pode... Uma pergunta rápida para você, a última pergunta. Então, a resposta é: acredito. Acredita, né? Acredito. A última pergunta que eu vou fazer para você. Essa diminuição do som dentro do avião, sim, é extraordinário. Você entra lá, você tem o 220 voando e o E2 voando. A diferença é muito grande. Muito grande. Quem foi que fez esse negócio? Foi idealizado por São Carlos? Então, como é que foi na feito? verdade, o programa Aeronave Silenciosa, nós fizemos em 2 frentes. Primeiro, 3 frentes. Engenharia da Embraer, de interiores. Um programa com a USP de São Paulo, também contribuiu, e Universidade de Santa Catarina. Todos os 3 juntos desenvolveram soluções que hoje fazem da família 192 e também do Legacy 500, 450, Predator, acho que é o avião mais silencioso do mercado. Então é um conjunto de esforço, incluindo então a academia, as universidades, que é uma coisa muito bacana, né, desse envolvimento, para eles também participarem desse desenvolvimento de tecnologia. Emílio, tá? Ele já está fazendo assim já lá, o chato desse... Não, mas não tá tem bom. problema.
Eu quero Tá que bom. você fale o seguinte, que você mostre o livro de novo e diz como é que a pessoa pode chegar a esse livro, onde que ele pode comprar, e tudo etc, tal, Isso. explicar como é que é. Na verdade, você pode comprar na livraria lá do Shopping Center Valley, mas pode também fazer um Pix, que eu vou passar para você depois, né? Aí pode entrar em contato contigo, faz o Pix e eu faço chegar o livro. Tá bom. Né? Eu e outros colegas, né, que são os autores, então Manuel de Oliveira, que teve a ideia do livro, Conheço muito Fulvio bem, Delicato, o Fulvio também conheço. Kleber Grasso, que também foi da FAB, Edson Henriques é um professor de MBA, único não ex-Embraer, né? E um deles vai fazer chegar o livro. Tá bom? Muito bom. Ô, Emílio, Sim. agradeço você teve uma gripe danada e Nossa. mesmo assim você veio fazer, falou na Embraer, você levantou. Acabou a gripe. Acabou a gripe. Amigos Isso, ouvintes, eu quero agradecer a sua atenção e mostrando para nós o que você tem aqui. Por exemplo, nós temos um grande futuro aqui em São José dos Campos. E como eu disse para vocês anteriormente, a São José dos Campos cresceu de uma maneira tal que se tivesse continuado como vinha o crescimento normal de 40, 30 e 40, eu fiz uma linha, hoje nós temos de 200 a 250 mil habitantes. Nós temos 750 mil habitantes, sendo que 250 mil vêm de fora, praticamente 1 milhão de pessoas aqui dentro da cidade. Por causa de quê? Por causa do advento da indústria aeronáutica que veio através do ITA, etc. e tal. Então é muito importante isso, você saber. E dentro da filosofia, a nossa cidade de São José dos Campos, ela foi sempre, tiveram prefeitos que conseguiram sempre manter essa chama da matemática e do português viva, da física, da coisa, ou seja, a parte técnica violentissimamente importante na cidade de São José dos Campos. Ok, Ciro, eu só sugeria, né, aos ouvintes entrarem para ver um pouco mais do trabalho do Invoz. Escreve Invoz com Z no fim, né, invoz.org, porque não é só cultura aeronáutica e de cultura de excelência, mas a gente tem 4 pilares, que é a educação. A gente fez este ano a 5ª edição do Congresso de Educação, foi maravilhoso. Trabalhamos com empreendedorismo e trabalhamos também com inovação. Então, sugestão de entrar em voz.org. Aqui em São José a educação é muito importante. Por exemplo, eu tive agora no ITA, fui convidado para ser júri lá da parte de startups do ITA. O ITA fez um evento que chamou Education Engineering for the Future. Isso. Né? E foi muito bom, muito interessante, e aqui se preocupa com a engenharia, com a tecnologia, com tudo. Amigos ouvintes, por hoje é só, que Deus nos acompanhe. Tchau. Amém. Tchau. Touchdown. Linus's nose being now rotated down toward the runway.